tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril de 2023 e agora começa o Geografia em 5 minutos. Vamos começar o programa dessa semana falando um pouquinho a respeito da aprovação do novo arcabouço fiscal brasileiro. O que é esse novo arcabouço fiscal e o que foi aprovado? Então, no momento, foi aprovado a proposta, para tornar o arcabouço fiscal uma lei, uma emenda constitucional, certo? E o arcabouço fiscal, ele substitui o teto de gastos públicos. Então, nas reformas neoliberais que ocorreram no início dos anos 90, com a implantação do Plano Real, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela atribui um teto de gastos públicos. Qual que é o problema desse teto? O problema é que esse teto ele é inflexível. Em algumas situações, ele precisa ser flexibilizado. Por exemplo, durante a pandemia, era uma situação emergencial, o governo precisava aumentar os gastos muito acima da arrecadação. E aí o governo tem que negociar com a Câmara dos Deputados, com o Senado, a aprovação da ampliação do teto de gastos públicos. E isso gera um desconforto, Pode gerar casos de corrupção, de compra de votos e uma série de outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, por que tem que ter esse teto? Para que não hajam irresponsabilidades por parte do governo. O governo não saia gastando sem ter como provar de onde que o dinheiro vem. E, então, é um orçamento e ele precisa ser bem controlado. O arcabouço fiscal muda o quê? Ao invés de eu ter um teto de gastos públicos, eu tenho uma margem de gastos atrelada à arrecadação do ano anterior. Então, ao invés de eu ter um valor fixo, eu tenho um valor flexível. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é justamente o governo entender que, se ele precisa gastar mais, ele precisa encontrar novas fontes de arrecadação. Ele não precisa passar pelo Congresso. Então, ele consegue ampliar os seus gastos sem precisar da autorização do Congresso, sem precisar fazer aquelas negociatas e tudo isso. Então, essa proposta está sendo vista com bons olhos pelo mercado financeiro, uma vez que traz mais confiança e credibilidade para o governo, porque ele atrela o gasto não a um valor fixo, mas à arrecadação. Se a arrecadação amplia, o gasto amplia, certo? Ao mesmo tempo, ele põe um piso e um limite. Então, assim, se a economia encolher, mesmo assim é garantido uma porcentagem que pode aumentar de um ano para o outro em caso de necessidade. E se a economia crescer muito, ele também impõe um limite de aumento dos gastos. Então ele cria uma flexibilidade que não existe hoje. E o mercado vê isso com bons olhos, porque fica mais claras as regras do jogo, sem a necessidade do tempo todo ter que passar pela Câmara e pelo Senado. Certo? Vamos ver nas próximas semanas aí se o governo vai conseguir a aprovação dessa proposta ou não. A proposta inicial foi aprovada, agora ela vai para votação para ver se esse projeto de lei vai para frente. Outra notícia que vem acontecendo bastante nos últimos dias e vem sendo noticiado, é uma questão bastante complicada, é o aumento das chuvas. Então, no mês de março é normal chover, a gente falou um pouquinho a respeito disso lá no último Geografia em 5 minutos, que foi ao vivo, que foi a nossa live, e falamos que o mês de março é normal que chova. Porém, as chuvas ficaram muito acima da média. Então nós estamos tendo uma série de inundações no Brasil. No estado do Mato Grosso do Sul, com a abertura de algumas comportas de hidrelétricas do Rio Paraná, no estado do Maranhão, mas principalmente no estado do Acre. A situação mais complicada é no estado do Acre, onde o rio Acre transbordou e algumas cidades estão isoladas, sem acesso, sem água, sem eletricidade e sem comida. E a tendência é piorar, pessoal. Por que a tendência é piorar? Por conta do aquecimento global. Quando eu somo aquecimento global, que é aumento da temperatura média, com desmatamento, com impermeabilização do solo, o que eu tenho? Eu tenho um aumento do escoamento superficial, consequentemente mais águas superficiais e, consequentemente, a ocorrência de chuvas convectivas, que são essas tempestades comuns no verão, mas que agora estão acontecendo em qualquer época do ano, causando então essas enchentes. A tendência é, num mundo mais quente, essas tempestades, essas inundações se tornarem cada vez mais frequentes, a não ser que a gente encontre uma solução. Qual seria a solução?
reflorestamento, diminuição da queima de combustíveis fósseis, diminuição da impermeabilização do solo, nada que no momento a gente tenha num horizonte próximo, certo? E para fechar, só lembrando, pessoal, que já está à venda o material de Geografia do Paraná do AprovaGel, certo? E alguns alunos já compraram esse material, tá? Já foram adicionados no nosso grupo de Tira Dúvidas do Telegram. Então, até o dia 1º de maio, nós estamos em pré-venda do material, a previsão de entrega para a segunda quinzena de maio. E, adquirindo o seu material do AprovaGel, de Geografia do Paraná, você automaticamente já entra no grupo do Telegram, desde que você compre na pré-venda, nosso grupo de Tira Dúvidas do Telegram. Ficou interessado? Dá uma olhada no nosso perfil no Instagram, nós temos lá o QR Code. Escaneando esse QR Code, você vai até um formulário que você preenche lá para adquirir o seu material de Geografia do Paraná. Beleza? Uma excelente semana de estudos para vocês. Ótimo estudo, ótimo trabalho e até o próximo Geografia em 5 minutos.